Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que muito bem. Eu também estou bem, graças a Deus. Vamos meditar? Hoje eu quero meditar com vocês uma temática que eu considero como o resultado da conclusão da minha vida. Eu concluí ao longo de todos os anos da minha vida que tudo referente a provas de Deus é para esse fim. Que fim? A temática de hoje, que quanto maior as trevas, mais intensamente brilhamos. É um paradoxo? Parece um paradoxo, mas não é. É a química de Deus. E para o equívoco de algumas pessoas que acreditam, porque meditam na palavra de forma muito limitada, sem uma análise holística, sem uma análise do todo. Quando Jesus, ele diz que devemos andar na luz como ele andou, e que também nós somos luz, isso não implica em dizer que nós não teremos momentos de trevas. Teremos sim. E muitas vezes, quão grandes são essas trevas? O próprio Cristo, em momentos que antecedia o Calvário, ali na chegada de Judas, que o iria beijar como um sinal de que ele era o Cristo, ali houve essa expressão: é chegada a hora das trevas. Porque todos escolhidos de Deus passaremos por momentos de trevas, numa permissão de Deus, ou melhor colocando, numa vontade diretiva e não permissiva, mas uma vontade diretiva de Deus para que venhamos estar no centro da sua vontade. É mister, é necessário que passemos pelos momentos de trevas. Então, eu escolhi uma passagem bíblica muito conhecida entre nós, muito citada, muito comentada, para ser o pontapé inicial dessa nossa conversa, que eu não vou dizer, o meu celular deu um sinalzinho, porque eu não preciso mais dizer isso para vocês, ok? Deus é bom. Vamos ler em Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Eu estou lendo na revisada e ampliada Bíblia de Genebra. Diz assim a passagem bíblica 4 e 18 de Provérbios: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O sábio Salomão, ele analogamente compara o caminho do justo à luz da aurora, a luz que resplandece do sol. E ele vai
nos mostrando que o nosso caminho, ele brilha sempre mais, nunca em menos intensidade. O caminho do justo é assim, é como a luz do amanhecer do dia, vai brilhando mais e mais, até chegar à perfeição, até ser dia perfeito, até ser o limiar, o sol do meio-dia. Mas em nenhum momento no versículo nos é dado algum parêntese aberto e que venhamos compreender mais e mais apenas nos dias de alegria. Não. Essa regrinha é uma norma, é uma lei para nós que deve se aplicar. E quanto maior for a escuridão ao nosso redor, mais intensamente brilhamos. E como é que é isso? Nós, obviamente, temos inúmeras personagens da Bíblia que nos mostram isso. Não é? Paulo. Outras, como o próprio Cristo, onde iniciamos a nossa fala. Ruth, a Moabita. Mas eu amo de paixão uma personagem. E na verdade é o meu preferido. José. Então eu quero meditar com vocês em alguns trechos singulares, fundamentais das passadas desse justo, José. E trazer para o nosso contexto, na atualidade, para que venhamos refletir como foi tão fielmente vivenciado essa temática em José. Quanto maior as trevas vividas pelo mancebo, mais intensamente o cara brilhava. Porque é assim como lá nos evangelhos nos mostra, não se pode esconder uma candeia debaixo do alqueire, mas antes ela fica no velador para alumiar. Ninguém na face da terra, nem mesmo nas potestades ou principados, podem ofuscar a luz do justo. Ainda que haja conspirações, boicotes, ainda que haja tramas mil, jamais a luz de um justo pode ser ofuscada. E é por isso que eu escolhi a personagem José, porque a gente percebe em minúcias o quanto, em cada contexto que ele passava, ele encontrava trevas e trevas. O rapaz nasce numa família de um contexto um pouco conturbado, porque o seu pai já tinha gerado alguns filhos varões de algumas mulheres aos quais ele não amava. Não. E estava ali um contexto já em contendas. Havia ali um conflito sentimental de disputa
pelo amor de um patriarca, tanto entre as mulheres, não é? Concubinas e primeiras esposas, quanto de irmãos mais velhos. Foi uma parada duríssima. O cara nasce num ambiente onde predomina trevas. Porque aonde existe conflitos de interesses, tem trevas. Aonde existe conturbações, tem trevas. E o cara nasce para a alegria do papai. Imagine o papai Jacó com um sorrisão largo, até lá José. Conviver com 10 irmãos mais velhos, bem mais velhos do que ele, onde ele era o pupilo, o queridinho, e que tudo quanto ele fizesse era tomado como uma provocação. E para completar as trevas, a parada ficar mais difícil, o cara era um escolhido. Por quê? As revelações de Deus. Nenhum dos seus 10 irmãos mais velhos tinha essa singularidade acerca de sonhos e visões dadas por Deus, para completar o caldeirão da inveja, da contenda e dissensão familiar. Imagina. É inimaginável. É um roteiro hollywoodiano. Nem Hollywood, com todas as suas mentes pensantes, conseguiriam imaginar algo tão perfeito, mas que foi real, fato e vivido por um escolhido. Para que nós hoje viéssemos não apenas ler como um livro de cabeceira, mas que a gente venha, pela liberdade dada do Espírito Santo, conjecturar, que a gente venha mergulhar e viver. Porque inúmeras perguntas são feitas, questionamentos, e também a nossa imaginação começa a aguçar. Porque eu já ouvi pregador dizer de tudo sobre José, não é? Porque o Espírito Santo, às vezes, nos dá uma liberdade de ir um pouco mais além. Mas a gente não pode ir tão além assim. Porque eu posso cometer de heresia ao dizer que José era um abobalhado, não é? Certamente. Se eu disser, mas José era um vaidosão, ele queria aparecer entre os irmãos, ele tinha os sonhos, ele compreendia a interpretação cabalmente, então ele queria provocar, ele queria ali se autoafirmar, mas não era nada disso não. José, ele já era hostilizado. José, ele já vivia uma renhida perseguição por todo o carinho dado pelo seu pai e notório a toda aquela conjuntura familiar, onde havia filhos de 4 mulheres diferentes, tudo coabitando na mesma conjuntura. Imagine, José, ele gostaria de ser benquisto. José, ele lutava por ter a atenção e amor também dos seus irmãos. E nunca, jamais, não pense que ele queria incitar a ira ou conflito. Porque escolhido é assim. Escolhido, ele não incita provocações. Escolhido, ele minimiza conflitos. Compreendem? É o verdadeiro escolhido. Aquele que foi chamado como José para liderar. Ele é apaziguador de conflito. E nunca, jamais, por maior que seja a sua dor,
ele incita a ira, ou ele promove contendas, ou incita o ódio. Não. Ele faz justamente o inverso. Ele vai dirimir os conflitos. Ele é atenuador de problemas. Ele é o solucionático da parada. Enquanto os problemáticos de plantão, eles promovem as incitações, as dissensões, o escolhido, o verdadeiro escolhido, ele é o apaziguador. Ele chega para dirimir toda aquela situação conflituosa e com o objetivo sempre de solucionar. Ele é o solucionático. Então, essa ideia que eu citei por hipótese de alguns pregadores, José era assim, não. José, ele era alvo, porque ele era escolhido. Mas no coração dele não havia o desejo do exibicionismo ou querer ser o centro das atenções. Não. Ali era tudo inusitado para ele, da mesma forma que o pai dele também achava inusitado e até se assustava com tamanhas visões e revelações que Deus o dava. Compreendem? O patriarca também se assombrava. Era surreal saber. Era surreal para Jacó saber. Ele diz que em uma das suas grandes visões, o sol, a lua e as estrelas se prostram diante de mim. O velho Jacó, ele disse, tua mãe, vai se prostrar diante de ti? Compreendem? É essa a situação. Havia ali um caldeirão a ferver, aonde José era o ingrediente principal. Ele, como luz, não deixou de brilhar. E quanto mais os irmãos o hostilizavam, o perseguiam, mais ele brilhava e mais incomodava. Mas todo aquele ódio atribuído não corrompeu o coração de José. Compreendem? Nessa primeira situação da vida de José, enquanto ainda adolescente, o caldo engrossou de uma forma tão intensa que a única forma que encontraram para solucionar aquele problema era eliminá-lo. Que por uma obra e graça divina não foi fisicamente, ainda que tenham desejado sua morte física, mas eliminaram da forma que acharam mais prática e conveniente. O venderam. Então José passa outro período da vida em que nós, seres humanos, na nossa lógica, o cara sofreu tanto, agora vai dar uma minimizada na situação. É assim. A vereda do justo, ela vai estreitando, estreitando e estreitando. Porque quanto mais nós caminhamos no caminho estreito, mais resplandecemos a glória de Deus. Isso é notório. Ainda que queiram ofuscar, é de balde. Agora, como um escravo, observe, nada é um acaso, não. Alguém que teme, alguém que obedece, era as características de um escolhido. A chamada notória, a obediência, a submissão, a honestidade, faziam com que cada passo daquele jovem fosse confirmado. Agora ele estava numa terra distante, longínqua,
em costumes totalmente distintos do seu. E mais, ele não era mais pupilo nem queridinho do papai. Não, ele não era queridinho do papai. Agora ele estava em terra estranha, sendo escravo de uma nação pagã. Quantos deuses egípcios, e nada disso fazia parte da natureza dele, da vida dele, da essência dele. Mas nem por isso ele deixou de resplandecer a glória. Para que a gente vá corroborando com o texto inicial. A nossa vereda, ela não regride. Não é ofuscando até ser noite plena. Não. É brilhando e brilhando. Compreendem? José arrisca, cumpriu as etapas. Lá, como escravo, não mais como o queridinho do papai, o bebezinho almejado. Mas não deixou de brilhar. Olha a graça em cada passada. A Bíblia diz que tudo quanto ele fazia na casa do seu senhor, Potifar, prosperava. Era tudo. O homem punha a mão, era abençoado. Da produção de um jardim a coisas mais complexas dentro da casa, ao ponto que a Bíblia conclui que a única coisa que não estava sobre a posse de José, obviamente, era a esposa do seu senhor. Mas tudo Potifar confiava a José, porque ele era um administrador acima de qualquer expectativa. Era o expert, era um gênio, porque era a graça de Deus sobre a vida dele. E todas as passadas eram confirmadas. Compreendem? É muito perigoso quando nós achamos aquilo que eu já ouvi durante toda uma vida. E talvez até tenha falado em algumas para mim mesma. Como, por exemplo, do que vale a pena eu ser tão fiel? Do que vale a pena eu ser tão certinha ou tão justa? Essas pessoas não estão nem aí. Coisas desse nível. Não tem compromisso com a obra, não se preocupa em fazer correto, da forma que Deus ele deseja, e tá todo mundo muito bem, obrigado. Ninguém passa por algo nem semelhante a um perrengue assim ou assado. Entende? São muitos questionamentos que durante a nossa trajetória nós fazemos a nós mesmos e até em oração jogamos como desabafo diante de Deus. Existem momentos que são cruciais. Existem momentos são momentos de muita dor. Compreendem? Que só sabe quem está vivenciando aquele momento. Igualzinho a José. Porque quando a gente pensa que o cálice já encheu, aí vem coisas ainda mais difíceis. Agora ele vai para uma terceira etapa, aonde ele não tinha mais a graça do seu Senhor, porque agora ele estava sendo vítima de uma tremenda calúnia. Já não bastasse ter vivido na adolescência toda a perseguição, todo o ódio, hostilidade, toda a rivalidade que vivenciou, vendido e como escravo, encontra uma brechinha de luz ali em meio àquelas situações e circunstâncias diversas. Agora o caldeirão aumentou a temperatura. Agora o cara é considerado um estuprador. É sempre assim.
é de pior a pior. Um escolhido, ele tem uma vereda muito estreita, sempre a ser trilhada. E às vezes até dizemos, já basta, porque eu já vivi tudo, ou todos os horrores que eu imaginei ter vivido. Certamente José estava assim naquela ocasião. Mas ainda falta a gota, ou melhor, a última gota do cálice a ser tomada. Agora ele vai encarar o presídio de segurança máxima. Caluniado de algo horrendo que jamais tem a ver com a essência pura, santa, honesta da idoneidade daquele jovem mancebo. O rapaz era virgem, bonitão, mas puro, e ele não fez nada daquilo. Segundo alguns estudiosos, dizem que José encarou, foi 3 anos e meio de cana. Comeu cadeia. Imagina. Cada pauzinho colocado ali naquela parede. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Você acha que o cara não deprime? Deprime. Chorou muito. Sofreu bastante. Mas quanto maior as trevas, mais intensamente brilhamos. E estava lá, a luz resplandecendo. Satanás tenta de um lado, tenta de outro, e de outro, e outro. Mas nenhuma das formas traçadas foi eficiente, ou será, para destruir a vida daquele que foi escolhido para brilhar. Ninguém ofusca, nem calúnia, nem defamações, nem injúrias, nem perseguições. Porque quanto mais o crente escolhido ele é perseguido, mais ele vai brilhar nas mãos de Deus. Porque as pessoas acham que um escolhido tem brilho próprio. Não. Nós somos sempre astros. A única estrela é Jesus. O único que tem brilho próprio é Jesus. O único. E nós resplandecemos o brilho dele. Todo mundo é lua e estrela. Nós só resplandecemos o brilho que vem do sol da justiça, Jesus. Amém? Tá lá o coitadinho do José. Treva, 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 treva. E ele se contaminou. Não, gente. Jamais. Para quebrar algumas teses, não é? Porque conceitos e valores são muitos no nosso próprio meio cristão. Há alguns que dizem assim: mas fulaninho, meu Deus, foi tão perseguido pelo pai e pela mãe, tão perseguido que ele não aguentou, foi pro mundo. E é errado. Quanto mais alguém ele tenta outro para desistir da sua caminhada, mais aquele alguém ele se aplica em oração e vem uma força sobrenatural, inexplicável, indescritível, que condiciona aquela pessoa a fazer coisas que nem ele explica, em busca ininterrupta, orações, louvores, jejuns, dedicação à obra. E nós começamos a ver aquela pessoa se desvencilhar de todos o que chamamos pratos da tentação, que aparentemente alguém diria: meu Deus, como consegue? Consegue com a força e a graça de Deus. Entende? Outras pessoas dizem assim, em determinadas circunstâncias, muitas vezes eu já me deparei com situações complexas em vários ambientes aos quais eu
estava e eu era a única luz ali. E eu via o quanto as pessoas, elas ficavam, às vezes até estarrecidas, com a postura que você muitas vezes adota, não é? Tem momentos singulares na sua vida e que verdadeiramente você se encontra numa ilha, distante de tudo e de todos. E ali você tem oportunidades diversas, onde nenhum olho vai lhe ver ou saber. Mas o temor a Deus, a presença de Deus na sua vida é tão real, que você não se sente provocado ou tentado a cair na chamada gandaia com ninguém. Ao contrário, você sabia que o ungido de Deus, ele tem nojo? Tem nojo? Tem nojo de tudo aquilo que alguém diz, ai que delícia, ai que tentação, o meu coração chega a estar batendo. Mas o verdadeiro escolhido, ele não se sente provocado em determinadas questões, não. Em locais mais diversos ele encontra um espaço. Não ache que é mentira, ou que isso é historinhas para agradar ouvintes. Não. São fatos, são realidades. E muitas vezes vamos nos trancar em quartos de hotel para orar enquanto alguém está fazendo isso ou aquilo. E eu ou mais 7.000 que não se prostraram a Baal fazem isso. Porque não importa onde um escolhido esteja, ele é luz. Principalmente se ele está em meio às trevas. Ele mais ainda resplandece. Ninguém ofusca o brilho de Deus na vida de um ungido. Porque no último estágio, o sinal de Deus foi chegando na vida de José. A chave do cárcere foi entregue em suas mãos, como um testemunho para ele mesmo. Eu sou com você. Não importa o que disseram, não importa o que dizem, não importa o conceito de alguém a seu respeito. Eu sou com você. Porque o carcereiro assim viu aquilo que todo mundo, mesmo cegos ou quem não queira ver, tem que ver: o brilho de Deus. A intensidade desse brilho que não pode ser ofuscado. Até chegar a dia perfeito. Eu sempre cito Oséias, é um versículo não de meditação, mas de prática diária. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E eu aconselho a todos, assim fazer. Não importa qual o momento que você esteja vivenciando, saiba sempre que o seu brilho, ele será sempre mais intenso, ainda que você não consiga ver. Nesse momento de grande fúria, porque é muita fúria, o diabo, ele sempre tem um intento de nos fazer fraquejar e nos fazer até murmurar, desistir e achar ou acreditar que Deus não está na nossa vida. Porque se estivesse assim, não se sucederia. Mas justamente o oposto. É porque Ele está que toda essa situação adversa nos sobrevém. Mas o dia perfeito vai chegar para mim e para você.
é uma caminhada longa. E até o último dia do nosso suspiro, nós vamos ter o que aprender. O que importa é que nunca desistamos e nunca paremos nessa grande vereda que se chama a vereda do justo. Amém? Obrigada pela paciência. Um beijo. Até a próxima.